Vamos lá. Iniciou, Léo? Agora vai. Bom dia, estamos chegando aqui, Mel, Marli. Como estão vocês, meninas? Olá, tudo bem? Como vão vocês também? Aqui tá tudo jóia, graças a Deus. E vocês? É um prazer tê-las conosco. É um prazer tê-las conosco. Nós estamos aguardando mais uns minutinhos, o pessoal está entrando, né? Os professores, alunos, gestores estão entrando para poder vir nesse bate-papo conosco. Um bate-papo aí para a gente trazer um pouquinho das emoções, né? Para a gente tentar acalmar os coleguinhas, mesmo aí através das telas, que são todos muito especiais para nós. E a contribuição aí nesse momento da nossa querida Marli vai ser um aconchego para nós, um aconchego no coração, junto com a nossa querida Mel. Vamos esperar mais um pouquinho, e aí o pessoal vai chegando e vai entrando para poder participar conosco desse momento tão especial. Quem já está aí? Ai, olha, tem já um bom percentual, viu? Tem a Ana, tem a Adriana, a Solange Bispo, que é uma PCNP que trabalha conosco, da educação especial, né? Que tem muito carinho aí com os pais da região também. A Vanessa, professora de Oswaldo Cruz, a Andréia Junqueirópolis, a Cineide, a São João do Pau d'Alho, a Cineide está colocando para nós que parabéns por nos proporcionar esse tema tão interessante, gestão da emoção. Que legal! Então, a pessoa foi esperando mesmo, né, com o coração aí, coração aberto, né, e a mente também para estar ouvindo. A Letícia, que esteve conosco na live anterior, já mandou a gargalhada dela, o bom dia dela, que ela está guardando maravilhosas. Eu também dou boas gargalhadas, viu? A gente vai poder ir juntas também, né? Além de saber que é um tema maravilhoso mesmo, e necessário nesse momento, né? Muito importante a gente discutir sobre as emoções, né? Como expressar as emoções nesse momento. Eu acho que isso é um tema muito legal, muito acolhedor aí, né? Parabéns aí para vocês que estão fazendo esse movimento e acolhendo toda essa turma aí, de toda essa região, né? Sejam bem-vindos, e isso é muito importante. Isso é muito bom. Vamos esperar mais um pouquinho, que nós já estamos com várias pessoas de Dracena, Panorama, a Damantina também já está dando aqui, o pessoal da Ellen Keller, a Ana já está dando um bom dia para nós todas, Oswaldo Cruz, eu acho que a região aí é uma região que abrange 22 municípios. Vamos esperar mais uns minutinhos, acho que já dá para a gente iniciar esse bate-papo. Ok. É legal esperar um pouquinho, porque assim as pessoas também depois podem escrever, né? Mandar recadinho no chat, ter um diálogo bacana, e acho que é importante. Isso. Vão pensando como pode aí fazer perguntas para nós também nesse momento, né? Tá aí trazendo as suas necessidades, né? Como a gente poderia estar acalmando um pouquinho, acolhendo. Vou pegar minha água para deixar pertinho de nós. É importante uma água, dar uma hidratada. Pois é, lembrando. Com certeza. Ó, Lucélia também, Escola José Firpo, está aqui conosco. A Escola Idene Junqueirópolis, João Brásio, que é em Panorama. Legal! Acho que a gente pode começar, e aí os colegas vão chegando e a gente vai se aconchegando aí na conversa virtual, não é? Vamos lá. Fico à vontade com vocês. Tá. Professores queridos, equipe gestora querida da Diretoria Regional de Adamantina e todos aqueles que estão nos assistindo, um bom dia a todos vocês. Hoje nós estamos aqui para mais um encontro e um bate-papo de uma live bem legal para falar da nossa conexão na gestão emocional. Diante da Covid-19, nós sabemos que todos precisam, com carinho e acolhida, no acolhimento das nossas emoções. E aí, trazendo essa temática, que foi até
uma sugestão de vocês na live anterior, que estava conosco a Merle. Eu vou apresentar as nossas duas convidadas de hoje. Então, volta conosco a professora Merle Oliane, que carinhosamente a gente chama ela de Mel, de Educação Física, e está conosco uma convidada especial demais da conta, a Marli Bonini, que é do Instituto Ligare, presidente prudente, terapeuta, e aí vai estar contribuindo muito com as nossas emoções, tentando acolher aí, apesar das telinhas virtuais, né, que nós estamos, mas tenho certeza que nós estamos fazendo nesse momento o que é possível de se fazer. Então, passo a palavra aí para vocês estarem se apresentando, e eu gostaria que a Marli, que está conosco pela primeira vez, aí faz a auto-apresentação, que os nossos colegas aí que estão junto conosco na live conhecem um pouquinho da Marli Bonini. Faz favor, Marli, bem-vinda, e muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Muito obrigada. Imagina. Eu que fico agradecida pelo convite, agradecida por estar aqui presente e compartilhar aqui das nossas experiências, porque é um compartilhar da experiência, né? Pedagógica sua, da professora que está aqui também, especialista em neurociência e da psicologia. Então, eu vou me apresentar um pouquinho, com muita gratidão. Eu me apresento dizendo que sou psicóloga, sou de formação universitária da Unesp de Bauru, né? Já faz um tempinho, alguns anos já, né? Mas me formei lá em Bauru, na Unesp. Depois, durante a faculdade, eu fiz especialização em Gestalt terapia. E em seguida, para mim, faltava muito essa questão corporal, aí a segunda especialização foi em psicoterapia corporal, que é análise bioenergética e terapia haitiana, que eu fiz lá pelo Instituto Ligare de Americana. Depois fiz especialização em biossíntese, que também vê um pouco sobre a parte da embriologia, a importância do conceito embriológico, né, nas terapias ou no atendimento psicoterapêutico, e depois fiz um curso de especialização também em TRE, que a gente chama de exercícios de alívio de tensão e trauma, né? Que vai muito pela linha dos estudos do trauma e da neurociência também, né? Trazendo um pouco esse conceito da neurociência para atender a demanda, né, do estresse e do trauma. Enfim, eu trabalho no consultório, hoje trabalho com prática clínica há quase 30 anos, estou dentro de consultório, também já trabalhei em empresas, em recursos humanos, mas hoje não atuo na área, e tenho o Instituto de Análise Bioenergética aqui, em Presidente Prudente, né, um Instituto de Formação Internacional em Psicoterapia Corporal. E estou nessa área clínica, sou palestrante, enfim, né? E hoje vim aqui partilhar um pouco com vocês como que é essa questão emoção e corpo, né? Que elas estão interligadas, né? Porque que o adoecer, quando a gente adoece na mente, também adoece no corpo e vice-versa. Então, estou aqui para partilhar essas informações com vocês, ok? Muito obrigada, Marli, muito obrigada. Serão Eu que agradeço. Meu, faz favor, amor. Com a sua doçura, faz a sua apresentação. Oi, pessoal, meu nome é Merlin, mas pode me chamar de Mel, que é mais fácil, a gente fica mais juntinho. Eu sou profissional de educação física e fiz um aprofundamento de estudos através de um mestrado em biodinâmica da motricidade humana. Então, eu estudei o movimento e qual a razão desse movimento, como se forma esse movimento, primeiramente no cérebro, quais são as primeiras sinapses, para que isso aconteça de forma coordenada, para que a gente tenha uma locomoção, né, bem alinhada, para que a gente consiga saltar, correr, né, e desempenhar as atividades motoras que a gente precisa para as atividades da vida diária. Eu adoro esse tema, então eu trabalho com neurociência voltado para a aprendizagem.
eu trabalho com professoras com formação continuada, dou consultoria para prefeituras, para escolas privadas e para grupos avulsos, e é uma temática que só aumenta, porque a partir do momento que a gente consegue entender como as coisas funcionam, né, organicamente, como elas estão dispostas no nosso corpo, a gente consegue dar significado para uma série de coisas. E aí vai ficando mais fácil, né, vai ficando mais apurada essa relação que a gente tem com a gente, né, e com o meio, com o próximo. Isso tem tudo a ver com a vivência humana, com a emoção, né, com as esferas que nós estamos permeando o tempo inteiro, com a sociedade, com a nossa família, né? E isso faz todo sentido e toda razão. E essa proposta dessa live da conexão, da gestão da emoção, é um projeto lindo, né, da diretoria de ensino de Adamantina, que eu tenho uma honra de estar participando pela segunda vez. Muito obrigada. Essa conexão, a diretoria é sempre muito antenada nos problemas e nas dinâmicas, trazendo uma orientação realmente muito pontual para todo mundo. Então, valeu, viu, pessoal da diretoria? A conexão já é um sucesso e eu me coloco aqui sempre à disposição para participar com vocês. Nós estamos conectados aqui hoje, representando a Adamantina, a diretoria fica em Adamantina, mas nós temos 22 municípios aí, junto conosco, acompanhando, que vai desde Mariápolis, Pracinha, Salmourão, Inúbia, Lucélia, Oswaldo Cruz, pega Comandante João Ribeiro de Barros, que é a nossa rodovia, e vai passando a Adamantina, Fora da Paulista, Pacaembu, Irapuru, Junqueirópolis, Dracena, Ouro Verde, Tupi, Monte Castelo, São João do Pau-d'Alho, Nova Guataporanga, Santa Mercedes, Panorama e Pauliceia. A gente chega até a Barranca do Rio. E nesse universo, nós temos aí 22 municípios, 33 escolas estaduais e um universo de aproximadamente 55 mil matrículas. E dessas matrículas, 90% são oriundas da rede pública, estadual e municipal. Nós temos 33 escolas estaduais e cada município tem a sua governabilidade aí. Mas temos a certeza que nesse universo educacional estamos junto com o Estado de São Paulo, o Brasil e o mundo numa situação que nós fomos todos pegos de surpresa, né? Que é o vírus aí, o coronavírus, a Covid-19, e que mudou toda a nossa rotina. A nossa rotina foi alterada completamente. Então, gostaria de trazer, aí que fala da Marli, como que nós podemos ter momentos nessa rotina, e aí entre os pares, professores ou professores e alunos, que possam estar aí diminuindo o estresse, a ansiedade, e estar tendo uma produção, vamos falar, intelectual, cognitiva, emocional, e até socialmente no virtual, mais produtiva, né? Então, vamos lá. Como a gente poderia estar contribuindo com os nossos parceiros aí que estão nos ouvindo? Ok, né? Então, eu começo, Mel, e você vai me colocando aí sobre a neurociência, sobre essa função do cérebro, que eu acho que é muito importante para que a gente possa saber, né? Porque isso é nos conhecer. Então, foi muito importante também quando você, Irmis, coloca o quanto que as pessoas foram pegas de surpresa. Então, é exatamente isso. Nós humanos, nós seres humanos, nós somos mamíferos, né? Nós gostamos de manter e precisamos manter rotinas, estabilidades, aconchegos, né? A gente vive em bando, a gente gosta de viver, né, nas relações com calorzinho humano, com abraço, com beijo, né? Porque faz parte da nossa questão humana. E quando a gente é pego de surpresa e fala, chega, isso não pode mais, você vai ficar no isolamento, né? Você não pode mais fazer isso, você vai ter que buscar um outro caminho, né? Como mamífero, como ser humano, para você sobreviver a tudo isso, porque nos pegando de surpresa gera muito estresse, né? Um estresse muito grande. E todo mundo, né? Eu acho que é importante esse trabalho que vocês estão fazendo, até através das telinhas, para que os professores se sintam também acolhidos,
né, nesse momento. Quando a própria direção usa aquele instrumento que faz parte do que ele vai ter que usar na sala de aula, ou é que a única forma de buscar esse acolhimento, esse abraço gostoso, esse beijo que a gente não está tendo e nem podendo dar lá fora, mas que está podendo tentar, buscando habilidades para criar nas telinhas, né? Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é de excelente importância, porque isto conecta e faz aquieta um pouco o coração das pessoas, né? O acolhimento, ouvir os professores nas angústias deles, né? No que eles estão passando, porque todo mundo teve que aprender a trabalhar com plataformas novas, diferentes, encontrar novas situações para trabalhar com os alunos. A escola, a sala de aula veio para dentro das suas casas, né? Então, são 2, 3 funções, 4 funções juntas que foram se somando, né? Tudo bem que nós sabemos que a gente já vivia dentro de uma sociedade onde a gente tem que fazer, já estávamos fazendo jornadas duplas, jornadas triplas, que isso já era algo comum na questão emocional discutida. Mas quando a escola vai para dentro de casa, né, tanto para o aluno quanto para o professor, isso gera uma instabilidade, porque isso não era hábito, né? Não era não era um hábito, as pessoas não conseguiam fazer isso. Não era uma rotina, não fazia parte da rotina, exatamente isso que você está falando, né? E não fazendo parte da rotina, o que nos desestabiliza, né? Nos choca, nos paralisa, né? E cria um estresse muito grande. A gente fica ativado, né, dentro de uma situação, querendo ou não querendo. Hoje, o mundo todo, né, tá surfando, a gente brinca, né, tá surfando nas emoções. Então, a instabilidade emocional, já que o tema é esse, né, da gestão emocional, a instabilidade emocional não é anormal nesse momento, né? A gente tem que acolher os professores para falar isso. A instabilidade, o surf emocional é muito comum. Então, ora eu estou muito triste, ora eu já estou mais adaptado e falo, não, acho que agora vai, depois eu caio de novo, aí eu começo com irritabilidade, né? Ah, isso aqui deu certo, isso aqui não dá certo, meu Deus, eu não quero mais isso para mim. Aí estou dando aula, o meu filho que vem puxar a barra da minha calça e fala, mãe, eu preciso de tal coisa, que o filho não entende que aquela hora é hora de sala de aula, né? O aluno dele que está lá chorando com a mãe, que não consegue fazer conexão com a telinha, com o filho, e o professor olhando tudo isso, fica tudo muito instável, né? Causa muito estresse, né? E parece que fica sem saída. E mais ainda, né? A conexão o tempo todo, ou pelo menos 4, 5 horas por dia, diante de um computador, diante de um celular, também ativa situações no cérebro, pelo qual a gente fica muito ativado, né? Muito no estresse. Então, se os professores hoje reclamam, eu estou muito cansada, eu estou muito irritada, eu estou muito estressada, eu estou trabalhando duplamente, triplamente, estou trabalhando mais, é real, a gente tem que acolher essa demanda, né? A gente tem que fazer esse acolhimento, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Está todo mundo dentro dessa emoção, né? Dentro desse surf, né? Surfando, ora bem, ora mal, ora feliz, ora não. Eu acho que o primeiro impacto bem pesado mesmo foi em março, comecinho de abril, né? Não sabia o que ia acontecer, para que lado que eu ia continuar, se eu ia parar, se não ia, né? Até conversei com a Irmes ontem, ela falou, não, as aulas continuam, as pessoas estão na plataforma, assim como todo o universo, assim como todo mundo, né? O mundo em si. Então, de qualquer forma, apesar disso causar estresse, ter causado um incômodo, eu acho que é melhor a gente se conectar pela telinha do que ficar desconectado em isolamento total, né? Então, eu vejo pela psicologia, né, que seria muito melhor a gente estar lidando com as nossas emoções e podendo ter um espaço, mesmo que seja através da telinha, para falar, para se comunicar,
para estar se vendo, se expressando, do que no congelamento que isso tudo nos causou. Esse impacto nos levou para um congelamento e uma paralisação. Então, no primeiro momento, ficou todo mundo sem saber o que fazer, para onde ir, como que ia acontecer. Nós ainda estamos nesse impacto, por quê? Porque a gente não pode pensar em futuro, né? Não tem como. A gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, né? Então, isso também tem que tomar cuidado, porque se a gente ficar, o professor ficar, os pais ficarem, o aluno ficar impactado, sem autorregulação, né? E nesse choque que todo mundo levou, isso causa uma paralisação que vai levar a um estresse, uma ativação de estresse muito alta, e aí pode ir à patologia. A depressão, a ansiedade, as ites, né, que são as inflamações corporais por estresse, pode causar infinitas situações não ok's, né? Não ok's. Como nós estamos aí no trabalho de acolhimento, há um trabalho também chamado um projeto de acolhimento com a rede estadual. As escolas já faziam isso presencialmente, sempre nas primeiras semanas do ano, e aí se desdobrava ao longo do ano. Hoje foi orientado para se fazer isso pelas telinhas, um acolhimento pelas telinhas, desde o aluno, equipe gestora e professores. Agora, eu gostaria que a Mel trouxesse aí, pensando na neurociência, no nosso cérebro, na nossa maquininha, né? Como que a gente poderia usar essa maquininha ao nosso favor para que a gente aprenda a surfar, sofrendo menos, vamos falar assim, ser um surf com menos quedas, menos sofrimento, menos mergulhão, menos caldo, não que a gente não vá levar, mas que os caldos sejam mais leves, né? E também aí que a gente, no congelamento, tenha condições de reagir. Porque não que a gente também não possa sofrer o congelamento ou o estresse aí alguns dias na nossa vida enquanto a gente surfa. Mas o que reagir? Como fazer com a nossa maquininha? Essa maquininha perfeita, que não existe nada mais eficiente que essa maquininha que a gente traz aqui, né? Aqui eu tenho uma bola de isopor, que é uma forma muito simplista da gente estudar o cérebro, tá? Então, ó, esse é o meu cérebro. Deixa eu ajustar os olhinhos dele, tá? É igualzinho ao meu. O meu é igualzinho ao seu, de todos nós que estamos aqui nesse mundo, né, temos o mesmo cérebro. Essas cores diferenciadas representam que partes específicas são importantes na decodificação de uma ou outra informação. E o que eu quero falar para vocês é o seguinte: o cérebro, ele leva a informação para o corpo e traz informação do corpo o tempo inteiro, e fazendo esse processamento de informação. Então, toda essa camadinha colorida que a gente tem aqui do cérebro são áreas especializadas em tudo que a gente vive. Então, se eu ouço alguma coisa, determinada área do meu cérebro vai ser ativada para decodificar aquela informação. Se eu vejo alguma coisa, uma outra área do meu cérebro vai ser ativada. Isso eu estou falando com vocês de um tecido que chama córtex cerebral. E dentro do meu cérebro eu tenho uma área chamada subcortical, que é aqui onde vocês vão ver uns desenhinhos, que existem 3 estruturas muito fundamentais na emoção, que é o hipocampo, a amígdala e o hipotálamo. Dentro dessas estruturas, a amígdala é a principal, é onde tem sentimento de medo, angústia, né, sentimento de insegurança, mas também mora o amor, mora a amizade. E essas estruturas, elas são as centrais do sistema límbico. Então, olha que coisa interessante que eu quero falar para vocês. Quando a Maili traz sobre a necessidade do aprendizado, do ponto de vista da neurociência, gente, é ótimo, porque a gente tem a oportunidade de aprender coisas novas. E quando a gente aprende coisas novas, a gente faz inter-relação entre as nossas áreas cerebrais. E aí a gente garante rede neural. O que é rede neural? Uma célula que vai se comunicar com outra célula.
Então, essa célula é uma célula nervosa que chama neurônio. E ela é uma célula muito danada de boa, gente. Ela é ótima, super eficiente. E ela se aproxima de outra célula e libera um neurotransmissor. Esse neurotransmissor tem a capacidade de modular todas as nossas ações. Então, alguns neurotransmissores que nós conhecemos, por exemplo, a serotonina, a acetilcolina, ocitocina, isso vai regular as nossas emoções. E aí eu quero trazer uma outra coisa para vocês. Do ponto de vista do movimento, que ó, eu e o movimento somos assim, sorrir mexe com muitas partes do nosso músculo, muitos músculos do nosso rosto são ativados quando a gente sorri. E quando a gente sorri, a gente produz um neurotransmissor chamado ocitocina, que faz bem para a gente e para quem vê esse sorriso também. Então, nós podemos, assim, com pequenas ações, modular esse surf das emoções, né? Quando realizamos uma coisa e essa coisa dá certo, nós ativamos um mecanismo da dopamina, que é um neurotransmissor importante para deixar a gente feliz. Então, vamos investir em coisas que a gente sabe que dá certo, vamos investir em potencial, né, de coisas que a gente consegue lidar melhor para ter sucesso. Todas as nossas ações precisam ser estrategicamente pensadas para que a gente possa ativar neurotransmissores para nos deixar num bom estado de humor, que é o que a gente precisa agora, gente, né? Sim. Nós temos aqui vários professores de educação física mandando um beijo para você que está com saudades, inclusive a Grisiele, que era de Dracena, que mudou agora, está morando em Olímpia, outra diretoria, né? Outros professores estão adorando, batendo papo aqui conosco, colocando o seguinte, que tudo isso nos pegou de surpresa, quando eu disse no início, e lidar com essas situações nos mexe emocionalmente, e mudar toda a forma de trabalho. Então, que se a gente tem o lado emocional abatido, mesmo assim o cérebro tentando reagir, como que as nossas emoções, junto com esse cérebro, que exercício a gente pode fazer com o físico e a mente para que a gente consiga lidar com todas as estruturas diferentes que o mundo está nos oferecendo nesse momento. Só lembrando também, para a Sandra de Fátima, que fez essa colocação, e ela é de Lucélia, ela é Carlos Humberto Carrara, a escola lá que trabalha conosco, um beijo, Sandra, é que não são só nós da nossa regional ou do estado de São Paulo. É o mundo todo na mesma situação. Então, essa adaptação é do mundo todo. Mas como a gente pode trazer isso? Ontem, enquanto eu conversava com Marli, ela trouxe uma situação muito legal aqui em relação ao desabafo, quando a gente... Agora a Marli falou do sorriso, mas a gente também pode aí fazer caretas, gesticular, até usar um objeto, um tecido, para extrapolar a nosso estresse, a nossa raiva, a nossa angústia. Como a gente pode fazer isso? Que dica a gente pode dar para os nossos professores, alunos que estão nos ouvindo? Ok. Muito boa pergunta, obrigada aí pela participação, né? Eu acho que é excelente pergunta. Eu gostaria de falar para vocês, né, que esse cérebro lindo que a gente tem aí em funcionamento, quando nós estamos no momento de medo, né, então ele vai ativar situações e vai inundar essa parte do córtex e tal, e a gente fica com a sensação de que está perdido, de que não vai ter volta, né, e de que aí acelera o coração, e meu coração não descansa, né? Não desativa, o meu pensamento fica muito acelerado, eu não consegui, é como se eu ligasse a cerca elétrica da minha casa e ficasse esperando o ladrão entrar o tempo todo e eu não encontro o caminho de desligar essa cerca e dizer, calma, vai passar, não vai ter ladrão, né? Não vai entrar. Então eu vou desativar um pouquinho. Como que a gente pode fazer isso? Internamente, nós temos potencial, nós nascemos com a capacidade de autorregulação. Isso é muito importante. O que seria uma autorregulação? É a habilidade de tolerar e controlar as nossas emoções, pensamentos, sentimentos, né, independente do que está acontecendo lá fora. Isso significa que nós acreditamos nisso, que nós, seres humanos,
temos condições de autorregular e nós temos que criar essa habilidade para a gente ficar desativando, digamos assim, essa cerca elétrica, ou criar potencial de que a gente possa falar, agora é necessário ligar a cerca, agora eu posso desligar, né? Como é que eu vou autorregular essa sensação? Porque se eu ficar ativada o tempo todo, isso vai causar, por exemplo, pressão alta e etc., depressão, ansiedade, pode ir por esse caminho. Então, a gente tem que acreditar que a autorregulação é importante. Como que a gente pode fazer isso para diminuir um pouco essa ativação? Uma coisa muito importante que o cérebro tem que estar associado é um lugar de segurança. Então, por exemplo, no momento que nós começamos tudo isso, era muita instabilidade e muita insegurança. Ninguém sabia o que ia acontecer, né? Aí vocês ainda não tinham essa conexão com os professores, não sabiam o que ia acontecer, estava todo mundo, né? Agora é um momento que dá para a gente ativar, sim, essa autorregulação. Já sabe qual a plataforma que está usando, qual é o ambiente seguro, o que está dando certo, o que não está dando certo, porque nem tudo vai dar certo, né? Nós podemos aprender com os nossos erros e acertos. Eu posso pensar, uma coisa que ajuda muito é o vínculo, né? O vínculo, estabelecimento de vínculo. Construir um ambiente seguro, né? Deixa o meu sistema límbico, a minha amígdala, né? Como a Mel explicou muito bem, ela pode, de alguma forma, se acalmar e mandar a dopamina, a serotonina para nós, deixar a gente um pouco mais tranquila nesse sentido. Então, quando você, professor, né, quando você tem que pensar que quando o teu aluno lá na telinha escuta a sua voz, que ele já tinha dentro da sala de aula, que já existia um vínculo criado entre vocês, você está fazendo um bem danado para o seu aluno. A voz, você criar informações para ele, por exemplo, com movimentos, né, para ele poder se expressar com você. Criar vínculo não é só criar formas boas da criança aprender, né, ou de você se acalmar, professora, né, mas sim de diminuir essa sensação de vulnerabilidade que todo mundo ficou, né? Essa sensação de ameaça à vida, que agora a gente está vendo que a gente consegue controlar isto, né? Que tem o perigo, mas que a gente pode dar um contorno para isso. E quando a gente consegue dar esse contorno, a gente pode desativar um pouco mais a nossa forma de estresse e etc. e tal. Então, criar um bom vínculo é levar esse vínculo para dentro da sua casa, né? Criando rotinas, estabelecendo limites, né? A hora que você está dando aula, cria um espaço para isso, né? A hora que terminou a aula, eu vou para a minha família, né? Então, criar limites dentro da sua casa, criar horários, né? Isso agora eu vou fazer tal coisa, depois, na hora do momento de aula eu vou estar com o meu aluno, vou estar ouvindo. Então, isso é importante. E eu acho que é muito legal também, assim, a professora estar próxima do aluno e pensar que o aluno também está ativado e surfando nessas emoções tanto quanto ela, né? Como todo mundo no mundo. Então, dentro da psicoterapia corporal, a gente acredita que a expressão emocional, né, o chorar, o gritar, é uma expressão emocional, não preciso estar rindo o tempo todo, né? O espernear, né? O dizer para a professora, eu não gosto disso, né? Os pais lá em casa, deixar a criança poder expressar esse sentimento de angústia que isso vem. Então, isso desativa, né, um sistema de estresse. A expressão, até o chorar, é uma questão motora, como a própria Mel disse, né? Que a gente tem o motor a nosso favor no sentido de descarregar, porque a gente está nos sobrecarregando e nos inundando com tanta informação e com as telinhas,
né? Então, é uma inundação. A gente recebe informação pelos olhos, pelo ouvido, pelo tato, pelo cheiro, pelo olfato, paladar. A gente recebe informações para os nossos cérebros de todas as formas. E como a gente descarrega isso? Uma forma fantástica de descarregar tudo isso é pela expressão motora, né? Então, até quando você falou, Irma, né? Às vezes o professor está com raiva porque alguma coisa não aconteceu, eu vou expressar aqui um exercício de raiva da psicoterapia corporal. Às vezes a gente pega uma toalha ou uma toalhinha e a gente vai na frente do espelho, né? E torce, né? E expressa a sua raiva. Ai, que raiva disso tudo que está acontecendo no mundo, né? Isso não é culpa nem responsabilidade minha. Por que eu estou tendo que passar por isso, né? Que saco, né? Então, por exemplo, uma forma, bater perna, vai lá no quintal, dá uma grita, né? É uma forma motora de você expressar o teu estresse. Só de fazer isso depois a gente já relaxa. Estou vendo aqui, ó, expressei um pouquinho, já estou até mais... né? Porque a gente vai respirar, a gente tem que aprender a respirar também. A respirar desativa uma série de informações de estresse e nos acalma, né? Abaixa um pouquinho, desliga um pouco essa cerca elétrica. E você pode, professor, fazer isso na telinha sua, com o seu aluno. Se você vê que aquele aluno seu lá, você vai acolher também a angústia dele, é super importante. Você pode trazer para ele situações motoras. Você pode fazer um movimento de bater a perna antes de começar, os pés no chão antes de começar a sua sala, a sua aula, né? Fala, antes da gente começar a aula, nós vamos bater os pés, né? Então, todo mundo batendo o pé junto. A criançada vai adorar. Parou, respira, descansa. Todo mundo cansou bater nos pés? Inspira tudo que pode, expira tudo que pode, né? Então, trazer a expressão emocional do seu aluno e a sua expressão emocional com organização, né? Com rotina, isso faz a gente criar uma defesa adaptativa, né? Uhum. E nós precisamos criar essa habilidade e essa defesa adaptativa que é própria e inata do nosso organismo, né? Então, assim, são situações, por exemplo, pegar um papel, rasgar papel, né? Pedir para a criança, olha, você vai pegar aí uma revista velha, pede para os pais deixarem lá 2, 3 revistas velhas que não usa mais, ou um jornal que já está velho lá, e diz, olha, hoje, antes da gente começar as aulas, nós vamos rasgar papel. Aí rasga papel, joga papel. Quer dizer, é uma atividade motora onde você está trabalhando essa ativação e vai ter essa descarga, porque a gente precisa de carga e de descarga. Nós vivemos assim, né? Tem até a música do Lulu Santos, o mundo, né? Vem em ondas como o mar, e é isso mesmo, né? O que não dá é para a gente só ficar subindo, né? Sem descarga, né? Então, a gente precisa dessa ativação e dessa desativação. Isso faz parte, né? Então, assim, são algumas dicas que eu dei agora, né? Para estabelecer esse vínculo. Então, aquietar o coração, né? O vínculo e esse acolhimento é uma forma interessante de acolher esse aluno e esse professor, né? E buscar a expressão emocional, que eu acho que ajuda muito. A professora Patrícia, de Junqueirópolis, Patrícia Helena, um beijo, Patrícia, para você estar colocando que isso é muito bom, que a autorregulação faz parte das competências do aprender a ser. E a gente está aprendendo todos os dias. A professora Lúcia diz que para tirar o estresse, ela liga o som, dança e compartilha o que ela dançou, grava com a família. E a família está gargalhada. Seria mais ou menos isso com os alunos também, né? Para a gente poder ajudar que esse aluno também se desestresse e a gente também tem a oportunidade de desestressar, de eliminar essa situação, né? Então, percebe que legal, porque isso é intuitivo do ser humano, isso é nato. Ela, né, foi buscar uma atividade motora de dança, né, para descarregar. Então, ela intuitivamente buscou a autorregulação. Fantástico. Muito bom, né? A Sandra também está trazendo aqui que a autorregulação emocional
essas escolhas, os comportamentos, ajuda a entender um autoconhecimento, né? Então, é sempre uma busca constante na autorregulação para o autoconhecimento, uma autonomia aí, para poder ter essas escolhas, né? Escolhas e consequências. Agora, eu gostaria que a Mel trouxesse a contribuição também em relação ao cérebro e físico, para que a gente possa estar contribuindo com mais dicas com os nossos professores, alunos e gestores que estão conosco. Olha só, vamos aproveitar o gancho da Marli, que disse sobre as emoções que sobem e que descem. E é exatamente isso que funciona no cérebro, gente. O cérebro é um sistema matemático. Olha aí os professores de matemática, hein? Tudo funciona com excitação e com inibição. Existem neurotransmissores que são excitatórios, que têm esse potencial de ação, e neurotransmissores que têm o potencial de inibição. Então, esse balanço, esse equilíbrio, a gente precisa ter a todo momento. Por que descarregar é bom? Porque aí você consegue trazer para o equilíbrio os neurotransmissores que são os responsáveis por estabilizar, né, esse humor. Então, é importante a gente pensar e se conhecer acima de tudo. Eu dou conta? Eu não dou conta? Como que é essa minha relação com o aluno? Mesmo porque, às vezes, a gente vai expressar amor, né? Às vezes, a gente pode propor uma atividade de dobrar um papel com a saudade que a gente tem um do outro, né? A gente pode fazer tantas coisas. Isso é importante para a gente apurar, né? E trazer isso para esse diálogo. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente divide. E quando a gente divide, fica mais leve, né? Você divide o peso e isso fica mais leve, dá para carregar, né? Porque às vezes eu não dou conta de carregar minha mala aqui sozinha. Se eu divido, isso fica mais gostoso, né? E eu gostaria de deixar um recado, assim, um recado como se fosse um apelo. Nós precisamos exercitar essa máquina, gente. Não tem jeito. Se eu não uso, ela para. Coloquem isso como premissa. Tudo que eu não uso, ele atrofia. Então, eu preciso exercitar essa máquina. Eu preciso fazer exercício 20 minutos diário. Que exercício? Qualquer um. Faça. Sinta que o seu coração bateu um pouquinho mais rápido. Sinta assim, ó, que você já começa a suar um pouquinho. Tá ótimo. Não precisa de uma academia, não precisa de uma instrução. Faça exercício. E, professor, use a expressão motora nas suas aulas. Não deixe isso a cargo do professor de educação física, porque 1 ou 2 aulas só na semana. Coloque a expressão motora nas aulas de português, nas aulas de matemática, né, nas aulas de ciência. A gente pode usar desses elementos, porque isso são elementos fundamentais para ajudar nesse surf aí. Que surf vocês vão querer pegar? Eu vou preparar uma super prancha. Né? Se nós vamos surfar direito. Muito legal, muito legal. Com o exemplo da toalha, Marli, nós temos a Letícia colocando para nós, então lavar roupa faz bem, é desestressar. Com certeza. Mas, na máquina, quem faz isso é a máquina, né? Quem já torce é a máquina. A Cláudia Andreus, lá de Dracena, está lembrando, com o maior carinho aqui, que ela desestressa tocando piano. Quando a gente era criança, tocava piano juntas, né? E ela está falando, lembra, Irmes, do conservatório que a gente tocava piano? Agora eu só vou voltar quando eu aposentar. Eu falo, quando eu aposentar, eu tenho 2 desafios, voltar a tocar piano e fazer um trabalho aí voluntário, né? Mas logo eu vou voltar. E as meninas já estão me esperando em Dracena. Rasgar revistas, a Andréia está trazendo aqui que rasgar revistas para ela é ótimo. Clicar bola, a Cineide está trazendo, era professora de que ela fica quicando a bola, e quicando a bola no quintal também desestressa. A Priscila Paixão é de Panorama, ela traz que ela sente muita falta do barulho da escola, das risadas, né? Do toque, acho que todo mundo. Muito, muito. Essa é uma situação que todo mundo sente falta. Até do cheiro, até o sinal. A gente sente falta até do sinal. Mas que era... sinal. E era uma coisa que às vezes já estava irritando, né? Pode Posso ir lá. falar uma coisa, professora?
Claro. Priscila Paixão e todo mundo que sente falta da escola. Para o cérebro, imaginar é o mesmo que fazer. A gente pode usar a imaginação. Se imagine lá, beijando seus alunos, sentindo o cheirinho, ouvindo o sinal, se coloque lá, porque para o cérebro é o mesmo que fazer. Você vai produzir neurotransmissores, você vai produzir um balanço, né, dessas sinapses. Então, não seja econômica. Imagine-se lá, como vai ser essa retomada, como vai ser voltar. Isso é um ótimo exercício para a gente ter um equilíbrio melhor com os nossos neurotransmissores. A Patrícia Siqueira está trazendo também que ela desestressa brincando com os cachorros. E realmente, os animais também nos ajudam a desestressar, né? O Marli, traz para nós um pouquinho das contribuições da bioenergia, dessa postura que a psicologia está fazendo a relação com as terapias bioenergéticas, porque nós estamos no isolamento social, mas não conosco. Então, o nosso corpo, a energia na autorregulação, no autoconhecimento, essa energia que a gente está até dando algumas dicas para desestressar, também precisam ser trabalhadas para uma situação de bioenergética mais produtivas. É um contexto todo diferente, que nós já colocamos. O cérebro está em exercício 24 horas por dia, não para poder fazer as conectividades, né, diferentes. E aí, o que a terapia bioenergética pode estar contribuindo com esse momento? Uma palavra aí de conforto para nos ajudar a trilhar melhor o nosso caminho e surfar aí com mais segurança, vamos falar assim. Sim, legal. Porque a bioenergética é a energia da vida, né? E a energia da vida, o Freud já dizia lá atrás que era a energia libidinal, que é a energia de pulsão, energia de vida. Quando nós estamos no estresse e na paralisação, essa energia também fica paralisada, né? Então, a gente pode pensar que fica um organismo com energia parada, estagnada ou sem vida. Por isso que a gente vai para a depressão. Depressão é a falta de energia, né? Ativação, por exemplo, da ansiedade é extrapolar essa energia de vida, né? Sem um controle. Né? É como se fosse, por exemplo, um carro. Para a gente poder dirigir o carro, nós temos que ter o acelerador, né? E nós temos que ter o freio, tanto o freio nos pés quanto o freio de mão, para poder nos ajudar. E se a gente tiver isso dentro de um carro não funcionando, o perigo da gente bater no barranco é muito forte, né? Ou da gente sofrer um acidente. Assim é o nosso corpo, né? Isso é a nossa corpo e mente, é uma única unidade. Nós não somos separados disso. Então, se eu perco carga energética, eu posso, com certeza, deprimir, porque corpo e mente é uma única unidade. É assim que a bioenergética trabalha, né? Então, a bioenergética trabalha nessa pulsão, nessa energia de pulsão, a pulsação no movimento. E como que o nosso corpo pulsa? O nosso corpo pulsa em movimento de contração e expansão. Contração e expansão. É assim que funciona o nosso coração, é assim que funciona o nosso intestino, é assim que funciona o nosso cérebro, sem que a gente precise ligar na tomada para carregar e falar, agora vou carregar um pouquinho para poder fazer contração e expansão. Não, isso é natural, isso é nato, né? Então, a análise bioenergética, ela trabalha nesse sentido de resgatar a pulsação desse indivíduo, né? Trabalhar na vitalidade, colocar o indivíduo numa parte mais vital. Por isso que a gente acredita tanto e trabalha tanto que as respostas motoras, a ação ajuda a restabelecer a pulsação inibida ou a pulsação de vida, né? A gente acredita nisso. Então, quando a Mel dá as dicas dos exercícios, né? Por exemplo, principalmente que ela está falando de exercícios aeróbicos, os exercícios aeróbicos, eles são ativadores de serotonina, né? E a serotonina é um neurotransmissor que nos deixa mais feliz, digamos assim, entre aspas, né? Ou mais organizado, enfim, né? Com a nossa emoção.
Então, a gente acredita na análise bioenergética, na expressão. Então, às vezes, a gente trabalha na expressão de bater as pernas, né, de trazer esse exercício aeróbico para dentro da psicoterapia, né, de alguma forma, na expressão da emoção do indivíduo, respeitando o que ele está trazendo, né? Mas isso a gente já sabe que ajuda a ativar infinitos neurotransmissores e infinitas substâncias de bem-estar ao nosso organismo, né? Porque quando a gente fica nesse colapso, né, ou que a gente não surfa aí, né, na carga e na descarga, na pulsação correta, a gente pode ter respostas de hipervigilância, que tem muitas pessoas sentindo, irritabilidade, surtos de raiva, né? Memórias perturbadoras, como as pessoas estão sentindo. Isso é normal, a gente tem que buscar, então, essa habilidade, e buscar habilidade e criatividade é buscar a autorregulação, que aí vai de acordo com o que cada um pode fazer. Então, a mocinha falou que brinca com o cachorro, a outra bate bola. Isso tudo é busca de autorregulação, mesmo que seja uma atividade instintiva escolhida pelo cérebro naquele momento, né? Isso vai diminuir as suas dificuldades para dormir, né? Vai diminuir pesadelos, vai aumentar, né, o funcionamento, vai melhorar o funcionamento diário de tudo, do organismo como um todo, né? Diminui os lapsos de memória, enfim, a gente pode encontrar saídas nesse momento que estão ali imobilizadas, né? Então, a análise bioenergética, ela trabalha com carga e descarga. Ela trabalha exatamente, né, o que é a carga, quando eu estou, ou o que seria, né, o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Quando eu estou muito ativada, né, a gente pode falar, estou muito simpática, mas, na verdade, eu estou muito dentro de um estresse muito alto. Eu preciso... Acelerada. Então, eu preciso diminuir a minha simpatia, digamos assim, né? Entre brincar, né? Mas eu ir para o parasimpático. Então, horas eu vou construindo esse lugar. E a análise bioenergética, ela trabalha desta forma, com a energia da vida, nesse pulsar, nesse movimento de contração e expansão, e trazendo a emoção. Então, se eu sei que eu estou com uma raiva congelada, se eu estou com um movimento, se eu estou num congelamento, ou se eu estou muito paralisado, a gente vai olhar corpo e mente e trabalhar essas questões, né? Muito bom. O nosso colega Vitor Hugo Zanini está trazendo aqui, então, pessoal, vamos pular corda, que pular corda pode ser um dos caminhos, né? É verdade, ele tem toda a razão, né? Sim. A Leila Canada está trazendo. Marli, por favor, fale sobre essa perda de energia e ânimo com o climatério e a menopausa. O que podemos fazer para amenizar esses sintomas? Ok. Tem como... Tem. A gente sabe, né, da mesma forma que os exercícios é real, né, na menopausa, o que acontece? Tem até disfunção hormonal. Se tem disfunção hormonal, tem disfunção digamos assim, de fabricação dessa energia corporal. É real, né? A gente pode pensar num exemplo, uma fala bem simplista, como eu disse agora, né? Então, existe isso. Então, hoje em dia, tem até atividades de yoga para aumentar a produção desses hormônios, né? Para ativar novamente essa vitalidade, né? Porque ativando essa vitalidade, você vai estar aumentando de novo a produção hormonal que falta na menopausa, né? Que é o estradiol, que é a progesterona, que fica... Quando eu tenho a inibição desses hormônios, eu tenho a inibição de energia, né? Porque é a ativação da energia da vida, né? Que é a libido. Então, vai prejudicar a minha libido. Ela tem... Então, se ela... Por isso que muitas cidades hoje construíram nas praças esses lugares para exercícios físicos, né? Muitos centros estão falando da importância dos exercícios físicos para terceira idade ou para... Por quê? Porque o exercício físico hoje já foi comprovado que ele ativa tudo que a gente precisa dentro do nosso organismo, de alguma forma, né? Então,
eu acho que falar para ela que ela precisa, se ela não consegue, escolher o exercício que for para ela, por exemplo. Ela fala assim, minha vizinha pula corda e dá certo, mas eu odeio pular corda, então se eu for pular corda, não vai ser bom para mim, tá? Isso. Vai ser um lugar de estresse, né? Digamos assim. E eu tenho que escolher aquilo que faz bem para mim, aquilo que vai de encontro com o que eu quero. Então, usar o corpo num lugar de acolhimento, de aquietação, né? Um lugar confortável, de segurança. O exercício tem que produzir para o meu corpo também um lugar seguro, uma coisa que eu goste de fazer. Se eu estou num lugar que me deixa instável e inseguro e irritado, isso não vai me fazer bem, né? Então, eu tenho que casar as questões, né? Eu tenho que fazer uma atividade física que me traga esse lugar de segurança. Eu tenho que ir para essa expressão emocional que me traga esse lugar de segurança, né? Esse casamento. Nesse lugar de segurança, se a gente pensar na atividade física, toda a situação dos hormônios que são liberados, e hoje, de frente das telinhas, onde o professor está usando ou um classroom, ou a centro de mídias, ou a própria TV. O que nós poderíamos dar como uma sugestão? Porque mesmo o professor não é de educação física, Mel, eu sou professora de matemática, por exemplo, mas na minha aula de matemática eu posso trazer uma situação para desestressar, né? Ou uma música, ou uma poesia, ou mesmo uma atividade física, minutos, segundos, combinar com os alunos, vamos ver o que a gente poderia trazer para contribuir aí, para que a tela nos aproxima das nossas necessidades coletivas, vamos falar assim, e que a gente possa contribuir com o aluno e com o professor, que agora me fez lembrar, na semana passada, vou até relatar, uma professora no Centro de Mídias, trouxe numa hora de leitura, ela trouxe um movimento com as mãos e ela batia as palmas. Ela trazia o movimento com as mãos e batia as palmas. E nisso ela chamava para as pessoas que estavam nas suas casas, vamos fazer comigo. Olha, eu vou contar agora até tanto para você vir dançar comigo. E houve uma situação de muita crítica pelos outros colegas, pelos pais mesmo, pelos professores. E talvez as críticas acontecem pela falta desse conhecimento que nós estamos trazendo aqui. Né? Pela falta de conhecimento. Então, vamos trazer esse conhecimento para uma sala de aula virtual para contribuir com o professor ou o aluno. Mel, o que você, como educadora física, e aí domina do nosso cérebro, dessa maquininha pensante, que é fantástica, como a gente pode trazer isso para uma sala virtual? Olha, a gente pode trazer isso de diversos lugares. Isso que a Maíli disse, que a gente precisa fazer o que gosta. Não adianta ir para uma academia e toda vez que for falar, ai, eu odeio esse lugar, não vejo a hora que acaba. Não está fazendo bem, está fazendo mal, porque acaba produzindo substâncias neurotóxicas que não vai causar o efeito que você deseja. Então, é importante gostar do exercício que você está realizando. Esse é o primeiro ponto. Agora, para o professor, o que ele pode fazer? Olha, muitas coisas. O professor de português pode, por exemplo, pedir para a criança fazer com o próprio corpo a letra, pode, com o próprio corpo e com os objetos, construir figuras geométricas no chão, pedir para alguém fotografar e mandar para ele. Ele pode, por exemplo, pedir durante 1 minuto, nós vamos correr no lugar, todo mundo. E depois todo mundo vai ter que falar uma palavra com a letra A. Vamos ver se ficou cansado, se não ficou, se foi fácil para respirar e falar. Vamos mensurar quem é que consegue, durante a aula, ficar numa posição de equilíbrio. Qual foi o tempo que ficou no equilíbrio? Qual o tempo médio? Quem ficou mais? Quem ficou menos? Vamos dividir isso pela turma para saber qual foi o tempo médio da turma. Então, dá para fazer muitas coisas, mas a gente precisa olhar para aquele conteúdo que a gente tem que administrar no nosso aluno, olhar para aquele conteúdo de uma forma assim, como é que eu posso ativar o cérebro da minha criança com aquele conteúdo? Então, se eu pensar em coisas simples, os 5 sentidos ativam todo o cérebro. Então, como eu posso ensinar matemática usando 5 sentidos? Como eu posso ensinar ciências usando 5 sentidos? É uma coisa simples e que a gente consegue fazer.
Ah, mas eu não consegui usar o 5, usa 3, mas usa. A gente precisa sair do papel e do lápis e da telinha, né? Essa conexão, olha a palavra de novo, entre o professor e o aluno, e o processo ensino-aprendizagem, tem que explorar mais partes cerebrais. Por quê? Porque aí vai ativar a emoção, e aí a gente tem a aprendizagem de fato garantida. E eu gostaria de pontuar o seguinte com vocês. Gente, o exercício ele é tão poderoso que ele é capaz de causar, assim, blindar o nosso corpo de uma série de coisas. Então, a gente precisa lançar mão e a gente precisa fazer. Quando a gente faz exercício, a gente libera 2 neurotransmissores maravilhosos. O primeiro é a endorfina, que é responsável pelo estado de humor, responsável por esse estado de prazer, e a serotonina. Gente, a serotonina, ela serve para tudo. Ela regula o sono, ela regula o intestino, ela é responsável por ativar outros hormônios do apetite. Então, a gente precisa liberar. É uma questão de saúde, é uma questão de se gostar, né? É uma questão da gente trabalhar com essa consciência. Eu gosto de mim, eu vou fazer desse momento um momento melhor para o meu corpo, para a minha vida, um momento melhor do meu trabalho, porque é um fato, o trabalho do professor ficou muito difícil, gente. Ficou triplicado. A gente está com uma carga imensa, mas a gente tem que deixar isso um pouco mais prazeroso. Né? Por quê? Porque senão a gente não vai conseguir chegar muito tempo e a gente nem sabe quanto tempo ainda isso vai durar. Então a gente precisa deixar isso num lugar mais prazeroso e não se cobrar. Se eu não dou conta de fazer um vídeo, eu não vou fazer. Né? Eu vou trabalhar isso de outro lugar, eu vou trabalhar isso com uma poesia, vou trabalhar isso com texto, vou trabalhar isso com áudio. Gente, um áudio bem feito chega também, né? Então a gente precisa lançar mão de um lugar confortável, do mesmo jeito que a Marli disse, olha, o exercício tem que ser confortável e ajustado à minha emoção. O papel do professor hoje também, né? E é importante, porque se o professor conseguir fazer isso de um lugar melhor para ele, o aluno vai sentir e a família do aluno também. Então, é um ciclo, todo mundo junto, né, com a mesma finalidade. Eu gosto sempre de falar que, ó, estamos juntos, porque estamos mesmo, né? A Mel trouxe uma situação que a Alessandra está trazendo da família. E como mãe, como eu posso ajudar a ter paciência nesse momento de estresse, que ela também é professora, está com toda a responsabilidade, a escola dentro da casa dela, como nós já dissemos, mas está com os filhos também dentro da casa dela. Então, pensando aí no papel de mãe, acho que a Marli poderia estar trazendo uma contribuição, que a Marli é até mãe de trigêmeos, mais do que todas nós aí, sabe como que é isso no sangue, né? Sabe como que é isso no sangue dentro da casa, para poder que a gente abaixe essa ansiedade, para que não prejudique o relacionamento mãe e filho, pai e filho, que isso também é um momento dentro de casa no isolamento, tem que ser alimentado com carinho, com acolhida aí no ambiente familiar. Você poderia contribuir um pouquinho conosco aí, Marli, por favor? Vamos lá, né? Isso é uma reclamação, digamos assim, né? É um sentimento mundial, né? Não é só dela, né? Então, realmente, como a gente falou, veio tudo para dentro da casa, né? E para dentro das telinhas. O que a gente pode pensar, e não é fácil administrar tudo isso, então eu acolho essa informação que essa pessoa está me trazendo, porque aqui também, dentro do consultório, a gente também, os pais e as mães que estão na terapia, trazem a mesma questão, né? Tem amigas minhas que estão lendo não sei o quê, que estão fazendo yoga, meditação na televisão, e eu não estou dando conta, né? Aqui está um tormento. Então, é isso. Tem pessoas que estão buscando uma autorregulação de um outro jeito e tem pessoas que estão nesse lugar. Então, a gente tem que acolher essa informação porque é verdadeira e é real. O que pode tentar fazer da melhor forma possível é buscar um lugar seguro. Então, de repente, pegar uma salinha ou um quarto, se a pessoa tiver, e fazer esse momento é a minha sala de aula, né? Então, aí eu vou criar esse espaço seguro para eu poder dar minha aula naquele momento. E aí os filhos vão ter que entender, alguém vai ter que ajudar, que eles não vão poder
participar naquele momento, né? Então, criar uma rotina dentro da sua casa, né, da melhor forma possível, que for possível ser construída para você, porque a gente sabe que é difícil, né? Eu tenho trigêmeos, mas eles já estão com 18 anos, já estão grandinhos, mas mesmo assim eu tive que ajudá-los a criar a rotina deles de estudo dentro de casa, né? Porque ninguém tinha isso. Né? Então, a gente vai orientando, não vai trocar o dia pela noite, é o dia estuda, de noite dorme, não tem jeito, né? É difícil no começo? É difícil, às vezes a gente tem que buscar, né? Falar mais forte, dar um limite maior, é assim que tem que ser feito, não tem outro jeito, né? Acorda, levanta, vamos, agora você estuda, vai procurar um lugar tranquilo para você estudar. Às vezes eu entro no escritório, porque eu dou aula à noite nas universidades, por plataforma de outras plataformas. Então, quando eu estou dando aula, eu falo, gente, não entra no meu escritório agora, eu estou dando aula, né? Nesse momento eu preciso estar lá, quieta, tranquila, né? Então, assim, vai tendo que criar uma rotina, porque ninguém tinha isso, uma rotina dentro de casa, estabelecer regras, estabelecendo limites dentro daquilo que é possível, né? Dentro daquilo que vai sendo construído, não é milagre, não é do dia para a noite, vai sendo construído isso, né? Mas você vai ter que pensar em como dar o seu limite. Então, as pessoas que talvez tinham já uma dificuldade anterior de dar limite, de dizer não, né? Uma dificuldade maior de construir um vínculo, essas pessoas vão sofrer mais, isso é real, né? Talvez tenha que buscar uma ajuda aí, terapêutica, enfim, né? A Irma está dizendo que a internet deles caíram, né? Então a gente vai continuar falando aqui, esperar que a Irmes volte, né? Tudo bem? A gente vai continuando aqui, Mel. Tudo bem, vamos lá, tá ótimo. E assim, né, devagarzinho, eu acho que cada um vai construindo aquilo que é possível. É difícil, não é fácil. Se caso você tiver com muita dificuldade, procure ajuda, né? Procure ajuda terapêutica, procure ajuda médica, se você tiver, né, com algum já passando da extrapolação do estresse, né, já tendo sintomas, enfim. Tudo isto é uma verdade, mas a dica que eu dou é essa construção de limite dentro do seu próprio contexto, né? Não sei se a Mel quer falar um pouquinho também, né? Só sei que a Irma já não tá aqui. Eles estão reestabelecendo. Mas, Marli, isso é muito bacana, né? Porque é uma questão de organização, né? Uhum. E, querendo ou não, agora com o isolamento social, as famílias precisaram ficar mais próximas, né? Esse mecanismo pai, mãe, filho e todo mundo dentro de casa é uma situação nova, né? Sim, não tenha dúvida. E eu acho que é importante a gente falar, né? Eu queria só falar para vocês que tanto dentro de casa, né, quanto dentro da telinha que vocês estão dando aula, quanto depois vocês levarem esse pensamento, né, de carga e descarga, né, que isso é autorregulação, isso é muito importante que vocês mantenham, né? Então, vocês podem construir uma carga maior, depois trabalhar com algumas situações de motoras, né, fortes para descarregar, para manter para o aluno se acalmar, ou dentro de casa a mesma coisa, fazer esse movimento, né, trazer situações motoras, que pode ser uma dança, que pode ser, sei lá o quê, alguma coisa, que vai descarregar, né, então as pessoas vão se tornar mais calmas. Vocês podem levar para dentro da telinha e podem pensar que quando as aulas voltarem, né, os alunos e vocês vão estar voltando também de uma forma ativada, né? E vai ter uma nova adaptação também, vai ser diferente também, né? Como que pode também pensar depois, né? Não esquecer dessas dicas para levar. Então, por exemplo, dou uma dica para as escolas, nos intervalos, hora que todo mundo estiver podendo voltar ao normal, se conectar de novo, né?
enfim, levar atividades como jogar queimada, pular corda, os professores também dentro dessa ativação lá fora com eles, né, nos intervalos, antes até de levá-los novamente para a sala de aula, porque essas crianças vão estar voltando com essa ativação de isolamento que ficaram, com esse lugar novo de adaptação. A gente vai trazer esses vestígios dessas situações que nós estamos passando hoje para o amanhã, né? A gente não sabe como será o amanhã e nem de que jeito vai ser, mas que a gente vai levar isso para o amanhã, vai. Então, a gente tem que tanto aprender a se autorregular agora, nesse momento, porque é super importante essa autorregulação do agora, como também pensar nessa autorregulação para o amanhã, né? E dentro da sala de aula, você pode terminar com um vínculo, estabelecer um vínculo, né? A Mel falou uma coisa, trabalhar com o papel, né? De construir situações com os papéis. A gente pode trabalhar tanto no sentido de botar a minha raiva, o que eu penso sobre esse coronavírus no papel, expressar, né? Com escrita, né? Ou então rabiscos fortes, rabiscos leves, que é uma forma de expressar o que eu penso sobre o isolamento, né? Pôr no papel tudo isso, mas também depois eu posso terminar a aula, né? Construindo um coração, onde todo mundo abre o coração e mostra o coração para todo mundo, onde todo mundo escreve uma frase bacana e mostra para todo mundo essa frase, né? Terminar com vínculo, terminar com amor. O estabelecimento desse lugar seguro é muito importante, no início, no meio e no término da sua aula, né? Bom, eu não sei o que mais que a gente pode estar colocando aí, né? E o bacana, Marli, que aulas assim, mais interativas, elas acabam despertando também mais atenção e concentração do aluno do que uma aula só expositiva na telinha. Né? Então, é importante, enquanto professor, a gente pensar nisso. Uma aula que a gente só fala, naquele modelo que a gente fazia lá na escola, na sala de aula, não é uma aula que funciona na telinha. Na telinha, a gente precisa interagir. Se a sua série, todos os seus alunos tiverem recurso tecnológico, né, que não são todos, a gente sabe que não são todos que dispõem, mas dar a oportunidade de abrir o microfone para falar, dar a oportunidade dele aparecer, de vez em quando pergunta por um ou por outro, porque eles podem estar dormindo, né? Então, assim, a gente vai ter que aprender a construir ferramentas didático-pedagógicas para esse ambiente da telinha. E a gente pode pensar o seguinte, imprevistos acontecem, gente. Olha essa live. A gente pensou antes, né? Nós estamos com um técnico de informática, a Irma está com ele lá do ladinho dela. Se isso acontece comigo, eu estava danada, porque estou sozinha aqui. A Irma está voltando. Então, assim, ó, imprevistos acontecem. Eu e a Marli, nossa emoção foi lá para cima. Por quê? E agora? Quem vai conduzir? Como vai terminar? É a Irmes que está com contato com vocês, nós não estamos. Então, o negócio é manter a calma, vai dar certo, né? E não dá para desesperar, porque a gente precisa continuar esse caminho. Então, isso é um exemplo de autorregulação e criar habilidade, né? De criar habilidade da gente ficar aqui na tranquilidade. Talvez isso possa acontecer também lá na salinha de aula com os professores, né? Que aí depende, né, da forma como vai se estabelecer esse vínculo. Quando o professor manter a calma, os alunos também vão manter a calma, né? Se o professor já entra irritado, né, ou de alguma forma de mau humor dentro dessa telinha e o aluno percebe, vai passar, vai transmitir isso para todo mundo lá, né? Então a gente tem que pensar nisso. Uma outra coisa, por exemplo, estou dando aula de matemática, é um conteúdo pesado, é um conteúdo que, nossa senhora, até eu estou cansada de pensar nisso,
Pessoal, vamos parar um pouquinho, vamos esticar os braços, vamos bater palma, né? Vamos imaginar que tem alguém lá atrás puxando o seu braço, você se espreguiça todo, né? Imagina que tem um amiguinho seu lá puxando o seu braço lá atrás, vê quanto que ele consegue puxar, né? Aí você pode imaginar, falar assim, nossa, reclama com o amigo que tá doendo, ai, dói, puxa menos. Quer dizer, você vai trazendo, né, o que a Mel também falou, de colocar a imaginação do aluno de estar dentro da sala de aula, né? Que isso faz parte de construir um lugar seguro. Oi, tudo bem? Que bom. Aqui caiu tudo, caiu internet, caiu 3G, caiu tudo. Vocês desculpa, perdão, Marli, pode continuar, perdão. Fica tranquila, deu super certo aqui, né? Então, assim... Deu tão certo que a gente até citou um exemplo de como regular as emoções. A tecnologia é isso, nos prova na pele, né, as emoções, né? E a gente tem que aprender. Tem o filminho Panda, né? No filme Panda, a tartaruga, ela fala assim, né? Que é a professora de yoga Amor lá do filminho, ela diz assim, nada é coincidência, né? Nada é coincidência. Então, se aconteceu isso, de repente era para que as professores também pudessem ver que isso vai acontecer com eles, né? De que isso vai ter na realidade deles e de que tudo bem, ele pode fazer um acordo antes com, olha, gente, se cair, vocês ficam aqui, eu já volto. Então, criar esse lugar de segurança é muito, muito importante, né? E isso causa autorregulação. E o professor, para ele estar autorregulado na telinha, que vai passar essa autorregulação para os seus alunos, ele precisa estar autorregulado primeiro. Então, se ele não está bem, ele precisa procurar ajuda, né? Porque a voz do professor soa como o piano que acalma para algumas pessoas que colocaram aqui, né? Então, o professor também pode trabalhar, como a gente trabalha na bioenergética, situações que pode se sentir tocados. Então, por exemplo, o professor pode falar, vamos respirar, coloque a sua mão, por exemplo, no peito, né? Uma só, coloque a mão direita no peito. Aí todo mundo vai pôr a mão aqui no peito, fala, respire um pouquinho aí no seu peito. Então, sinta que o ar está chegando no seu peito. Então, inspire. Chegou aqui, solta. Inspire pelo nariz e traga o ar no seu peito. Vamos lá. Estufa o peito. Que ótimo, estufou? Relaxe. Então, a inspiração e a expiração traz um pouco da descarga que a gente precisa. Aí o professor pode falar assim, agora, imagine que a sua mão esquerda, coloque a sua mão esquerda sobre a sua mão direita e imagine que é a minha mão tocando você. Né? Olha o cérebro. Isso. Então, aí a criança vai imaginar que a mão esquerda, que é né, a mão esquerda da professora, está tocando no coraçãozinho dele, né? Então, faz um contato imaginário e faz essa respiração acontecer. Que pode ser no peito, que pode ser na barriga, né? Que pode ser na cabeça, se tem gente que está com dor de cabeça, né? O professor pode estar. Tem 3, 4 alunos, professor, eu estou com dor de cabeça. Tá bom, vamos respirar um pouquinho na sua cabeça. Então, coloca a sua mão direita e respire na sua cabeça. Agora, coloque a sua mão esquerda e imagine que é a mão da professora que está aí te ajudando, né? Então, você vai causar um impacto de contato, né? E isso ajuda o aluno, faz conexão pela telinha. Vamos imaginar, vamos trabalhar hoje com um pedacinho de lenço, né? Um lenço de pano ou lenço de papel, né? Vamos fazer um movimento, né? Vamos pensar que a gente está se tocando. Então, pega e passa esse lencinho pelo seu corpo, passa o lencinho de papel pelo seu braço,
né? Vai passando e vai imaginando quem que você gostaria que tivesse aí te tocando, a Maria, né? O Joãozinho, a sua amiga que você está com saudade, né? Isso. Agora toque imaginando que você está tocando o Joãozinho, está tocando a Maria, né? Está tocando o João Pedro, ou sei lá o quê. Então a gente pode também usar o tato, né? Usar o tato através da telinha, né? Sabendo que e construindo essa imaginação que o Mel falou, né? Que é muito importante para o cérebro, levando essas sensações, né? Que nós não estamos podendo ter realmente no real, mas no imaginário. Que isso acolhe, dá acolhimento, né? Dá carinho, a gente se sente bem e ajuda. Olha, a nossa conexão na gestão, muito bom. Foi previsto para a gente trabalhar, conversar, bater esse bate-papo das 10 às 11. Já é 11h21, né? Acho que agora a gente pode ir caminhando para encerrar, mas antes disso eu quero trazer a fala da Silmara Russo Afonso. A professora Silmara traz o seguinte, que não pensar só no conteúdo que tem que passar. Atenção pelo significado do humanismo. É realmente a educação humanitária, a educação humanística, que hoje faz muita falta. Então, eu penso que nós estamos distantes um do outro, temos habilidades para trabalhar em diferentes disciplinas, através das telas, mas nós temos que trabalhar o ser humano que está também nesse momento de inseguro, de medo, que todos nós estamos, que fomos pegos de surpresa. Então, eu quero passar a palavra para vocês ir fechando, mas já quero agradecer de antemão. Muito, muito obrigada pela aceitação, Marli, pelas suas palavras, por trazer o seu conhecimento conosco, que foi, assim, de extrema importância. A gente está lendo e ouvindo o tempo todo só elogios aqui ao lado, né? A Mel, que com tanto carinho, com tanta doçura, traz aí palavras maravilhosas. Vou repetir a coordenadora Margarete, que está colocando, que ela está agradecendo muito e que poderíamos ter mais orientações como essa, também aos pais, pois a responsabilidade deles, esse acompanhamento da vida escolar do aluno, alterou o processo, é verdade. A Cláudia, que falou do piano, ela disse que ficou até emocionada virtualmente, que parecia que ela estava tocando piano quando a gente trouxe o exemplo, né? Então, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que tocar nas pessoas através das telas e achar essas novas estratégias, né? Achar novos significados, novas formas de ativar. Então, eu gostaria de passar para a Mel despedir, depois para a Marli despedir, e a gente já estamos chegando, olha, 11h23, e a gente não sentiu, né, o momento da conversa, foi tão gostoso, tão prazeroso, que eu tenho certeza... Ok. Está parando. Ô, Mel, acho que você pode seguir o conselho dela aí, né? Deu uma parada no seu som. Seu som tá... Não, mas é problema com a nossa internet. Hoje, desde cedo, perdão, meninas, e perdão quem está ouvindo, desde cedo a nossa internet hoje está oscilando, tá? Ela estabilizou das 9 às 11, mas ela voltou a oscilar. Mas acontece com todo mundo, até nos interagir. Então, vamos despedindo do pessoal, agradecer a atenção de todos vocês, o carinho de todos vocês conosco. Ok. Olha, eu agradeço muito pela oportunidade, é um prazer imenso estar aqui. Eu tenho um canal no YouTube que chama Mel Oliane, que eu fico postando um monte de atividade que a gente pode fazer nessas horas, né, do isolamento social, coisas que a gente trabalha mesmo no dia a dia, porque hoje eu acredito que a gente, enquanto professor, precisa pensar na casa enquanto processo pedagógico. Não dá para pegar a escola do jeito que ela era e enfiar dentro da casa, porque não cabe, né? A escola era grandona, tinha muitos ambientes e muitas coisas. Então, dentro da casa, a gente precisa rever o nosso plano de ensino, o nosso plano de aula e adequar tudo isso para o contexto da casa, da família e especialmente das emoções. Porque a emoção mora aqui, mora aí e mora em todo lugar. Eu agradeço muito pela oportunidade, foi um prazer estar aqui e deixo um beijo bem grandão para todo mundo que estava com a gente, para todo mundo que vai continuar assistindo ainda pelo canal da Irmes.
E essas são atividades que valem muito a pena e que nos fazem sentir que estamos juntos mesmo. Hoje nós estamos aqui, mas qualquer um pode estar aqui, porque qualquer um já está fazendo boas práticas, já está reinventando a educação. Então, venha para redes, conta para todo mundo, porque isso só fortalece essa corrente do bem, essa corrente do aprendizado e essa corrente, que deixa o cérebro cada vez mais saudável. A gente precisa deixar nosso cérebro em forma, tá bom? Um beijo grande, pessoal, e obrigada. Obrigada, já peguei aqui, já peguei. Já peguei aqui. Olha, primeiro foi um prazer enorme, né? Olha quantas coisas a gente aprende, quantas coisas boas. Eu conheci a Irmes, que eu não conhecia, conheci a Mel, vou lá seguir seu canal, Mel, né? Muito legal, né? E que é muito bacana tudo isso, parabéns, espero que vocês continuem, porque eu acredito nessa conexão através da telinha, que isso acalma e conforta, né? Isso tudo que a Mel falou agora, a gente pode chamar dentro da psicologia de ser resiliente, né? E para a gente resumir bem simples, né? Fazer do limão a limonada, né? Ser resiliente é isso, é ser criativo, é buscar habilidades para buscar essa autorregulação. Então, a resiliência vai ajudar muito para que a gente não adoeça, vamos tentar buscar isso. Então, quando um informa o outro do que está fazendo, né, isso é um compartilhar das minhas resiliências, né, isso é muito legal. Eu falando dos exercícios, eu também tenho um canal no YouTube que chama Marli Bonini. Lá tenho palestras e tenho vários exercícios, acho que 8, 9 exercícios já estão postados lá, de análise bioenergética, que todo mundo pode fazer em casa, né? Os professores, os pais, está bem simples, dá lá para poder fazer em casa, com tranquilidade, todos os exercícios para buscar conexão e autorregulação. Né? Então, está lá no canal, Marli Bonini. Eu também tenho a página do Instituto Ligare, que é Ligare Presidente Prudente, Ligare Prudente no Instagram, onde tem várias lives minhas, tem vários posts, né? A gente está sempre lá postando informações, e no Facebook também, né? E quem quiser também me seguir no Facebook, no Instagram, está aberto, Marli Bonini, né? E eu fico à disposição. Tá? Nós damos aqui também no Instituto Ligare curso de pós-graduação de especialização internacional em psicoterapia corporal, tá? Então, se alguém tiver interesse, a gente vai ter uma turma em agosto de 2021, uma nova turma, tá? Então, fico aqui, e professores podem fazer? Pode fazer, né? Então, fica aqui para mim também. A única mensagem que eu deixo para vocês nesse momento é gratidão, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E eu deixo duas propostas para que vocês busquem esse vínculo, estabelecimento desse vínculo, né, que vai ajudar, né, e buscar algo que você possa fazer para se autorregular, usando principalmente expressões emocionais que vão ativar as atividades motoras, né? Que eu acho que isso vai te ajudar na autorregulação. Muito obrigada. Nós agradecemos, Marli, Mel, que a conexão na gestão da emoção traga aí para um autoconhecimento, a autorregulação, uma autonomia para uma busca constante para que a gente possa fortalecer uma rede de colaboração. Nós estamos conectados em rede, né, uma rede virtual, e essa rede colaborativa é uma rede aprendente. Eu sempre falo que nós estamos todos os dias, em todo momento, aprendendo. E aí, do fundo do meu coração, muito obrigada, é um prazer conhecer você, Marli, pelas telinhas, mas ainda, na hora que tudo isso passar, ainda eu vou para dar um abraço e agradecer, viu? É um prazer, Mel, estar com você de novo, e quero agradecer todos que tiveram conosco esse momento, que achar que vale a pena compartilhar o link com outros colegas que estão precisando ouvir desse momento para tranquilizar o coração, tranquilizar a mente, e poder aí trabalhar de forma dentro da sua casa, uma forma que tenha uma produtividade melhor na sua rotina, né? Na sua rotina.
sala de aula virtual, e pessoa mesmo, todos somos uma pessoa, e esse indivíduo também tem necessidades próprias, né? E acolher esse indivíduo tem que ser acolhido primeiro para acolher os demais. Acho que isso ficou bem claro em todas as nossas conversas. Então, muito obrigada pela acolhida e muito obrigada pelas palavras. Estamos aqui sempre à disposição na diretoria de Ensino Diamantina para ajudar a todos que precisam nesse momento e sempre pelo ano todo. Muito obrigada, um prazer. Fico com Deus, beijo no coração de vocês. Deus abençoe todos vocês, viu? Todas vocês que estão conosco também. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Tchau. Beijo. Tchau.